Meu nome é Elaine Maria Pérez dos Santos, eu tenho 57 anos e sou professora. Normalmente eu assistia muito um canal de televisão específico, né, que sempre falava muito mal da igreja. Então eu vi várias reportagens, né, sobre aqueles eventos do Maracanã, sobre reuniões de pastores, sobre lavagem cerebral. Então eu acreditava que os pastores, eles faziam lavagem cerebral nas pessoas porque tiravam dinheiro dos pobres, e eu acreditava que era sacos de dinheiro que estava saindo daquele evento. Eu acreditava nas coisas que a mídia falava, né? E eu, sendo uma pessoa instruída, eu falava, não, isso é absurdo, né? E eu tinha familiares que já frequentavam a igreja, né? E eram pessoas que eu convivi desde criança, e eu sabia que eram inteligentes, que eram estudados, mas mesmo assim eles estavam vindo na igreja, e isso para mim era o fim do mundo. Eu achava que o Bispo Macedo, ele era um charlatão, porque ele era o cabeça, né, de tudo, né? Então eu achava que ele era o mentor de tudo, e eu acreditava que ele conduzia toda a situação, né, da igreja para manipular as pessoas. Eu acreditava nisso. Eu cresci num lar estruturado assim, pai, mãe, tudo, mas a gente era de uma vida bem simples, né? Só que quando eu fui crescendo, eu estudei, eu me formei, eu tinha um foco, mas as coisas não andavam exatamente como a gente planeja, né? E assim, eu queria um casamento, eu queria uma vida estruturada, e eu não conseguia. Eu tinha um namorado, eu ia até um certo tempo, não dava certo. Eu ia de novo, tentava, não dava certo, né? E aí eu fui cada vez mais acumulando frustrações, né? Até que chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais. Eu vou ficar solteira, eu não quero mais, eu vou morar sozinha, eu vou ter minhas coisas, eu vou estudar, vou trabalhar. E aí foi nesse caminho assim que eu fui. Então, eu cheguei até a morar sozinha porque tinha muita briga em casa, minha irmã brigava muito comigo e eu não queria mais aquela situação, então eu cheguei até a sair de casa. E nesse meio tempo eu tinha conhecido o meu atual esposo. E aí a gente teve muita briga, muita confusão, a minha família não aceitou o casamento, então foi um período assim muito difícil. E mesmo assim, a gente acabou se casando, né? Só que logo em seguida eu tive um aborto, eu quase morri, eu passei muito mal, né? Assim, eu vi a morte na cara, porque o aborto foi muito complicado, né? E nesse período que eu fiquei internada, o meu primo, que é da igreja, ele foi me visitar. E ele foi fazer oração por mim, né? E mesmo assim, eu saí dessa situação, mas eu não procurei a igreja. Ainda estava lá orgulhosa, né? Eu não procurei a igreja, não. Mas eu continuava sofrendo e chorando, chorando muito, né? Com muita angústia, muita tristeza. Até que a minha tia me ligou e falou assim, Elaine, você precisa buscar Deus, precisa se defender, tem muitas coisas ruins acontecendo com você, né? Vamos lá. E nesse meio tempo, quando a minha tia me ligou, meu marido entrou em casa. E eu falei com ele, né? Ele falou, não, vamos sim, né? E aí a gente só trocou a roupa e já descemos para a igreja. Quando eu cheguei naquele dia na igreja, eu sentei, fiquei esperando, a reunião logo começou e eu via, né, as obreiras passando, os obreiros, e aquela rapidez, aquela tensão. Todo o sofrimento que eu estava passando, toda aquela tristeza, aquela angústia, aquelas brigas na família, tudo que estava acontecendo comigo, foi exatamente, né, o pastor falando e eu vendo o que aconteceu na minha vida. E eu falava, achei a resposta, né? Então, naquele primeiro dia, a venda saiu dos meus olhos, naquele primeiro dia. Então, assim, de lá para cá eu continuei indo, a minha tia não precisou me chamar uma segunda vez, porque a gente já começou aí desde o primeiro dia, né? E aí eu fui na quarta, e eu fui na quinta, na reunião da família, e aí a gente pegou firme. Eu comecei a frequentar
e prestando atenção, né, nas palestras, nas pregações, né, eu fui entendendo a necessidade da leitura da Bíblia, que eu não tinha o hábito de ler. Eu entendi a necessidade de me batizar, né, e aí foi passo a passo. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu era uma pessoa muito nervosa, né, e tudo isso foi saindo. Então, antes eu não dava conta que eu era nervosa. Eu achava que eu era calma. Não, eu sou normal, né? Eu era calma. Eu tinha muitos medos, era uma pessoa muito insegura, né? Mesmo assim, eu não dava o braço a torcer antes, né? Depois que eu entrei na igreja, que eu comecei a participar das palestras, né? Direitinho, fazer as correntes, aí eu fui vendo os vultos que eu via, né? Que eu tinha muito medo. Eu ouvia vozes de pessoas me chamando e não tinha ninguém. Aí eu fui me libertando. Depois de todo esse processo, né? Aí eu fui me libertando de tudo isso. Então, acabou aquele sofrimento, aquela tristeza, houve vultos, houve vozes, acabou tudo. Aí eu entendi a necessidade de receber o Espírito Santo, né? Porque eu fiquei um período um pouco acomodada. Aí teve um pastor que mudou, ele falou assim: e você? O que você está fazendo aí? Né? Você está acomodado, mas é numa pregação, né? Mas aí eu me despertei também, né? Daí que eu fui buscar o Espírito Santo, que eu fui entender que eu precisava de mais, né? Uma reunião de domingo e, nossa, foi uma alegria tão grande, né? Foi assim, foi libertador, né? Falo que é libertador, porque a troca de espírito é libertador, né? E a obra precisava, aí eu comecei a me envolver no trabalho do grupo, né? Aí eu comecei a ser tia da IBI. E aí eu me apaixonei. Quando a gente tem Deus dentro da gente, a gente tem paz, a gente tem alegria. A gente tem os problemas, mas a gente consegue resolver todos os problemas, né? A gente tem uma outra visão da situação, né? Então você consegue parar, olhar e pede a direção de Deus e tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando, né? O casamento é abençoado, né? Porque a gente se entende muito bem, né? A cumplicidade, a conversa, né? A gente sempre se entende muito bem, então isso é muito bom, né? Então, Deus nos abençoou com uma filha, que depois do aborto eu não poderia mais ter filho, mas aí veio a Giovana, né? Eu convido agora as pessoas que têm preconceito, né? Porque um dia eu tive muito preconceito contra a igreja. Então, você que tem preconceito, você que não acredita, né, no trabalho da igreja, não acredita mais nem em Deus, porque muita gente está sofrendo, mas nem em Deus ela acredita mais, né? Ela acha que Deus não olha mais para ela, esqueceu dela. E não é isso. É a gente que se afasta de Deus, né? Não é Deus que se afasta da gente. Então, vai até uma igreja universal, vai até uma igreja, senta, ouve a palavra, tira o preconceito, tira aquela carga, né, que a gente ouve de tudo, né, e se despoja das coisas que você pensa e para e ouve, para você ver que você conhecendo Deus, tudo muda na sua vida. Eu tenho que agradecer a Deus e à Igreja Universal, porque senão eu não estaria mais aqui, com certeza.